Jogador de várzea pode estar chegando para jogar o Brasileirão Série A de 2026. Sejam bem-vindos ao Scout FC. Meu nome é Bruno. Estamos aqui com mais um vídeo aí, fazendo scout aí de um jogador que tá tendo seu nome ventilado aí em uma grande equipe do Nordeste do futebol brasileiro. Seu nome é Anderson Pato, jogador de 23 anos que mede cerca de 1,78 m, que joga pela ponta esquerda, mas também pode jogar pela direita ou como um atacante mais móvel aí, como centroavante. Jogador que não passou por nenhuma grande categoria de base aí, por nenhum grande clube, e surgiu no futebol amador e intermunicipal aí da Bahia. Bem, falando um pouco das características técnicas do jogador e do seu histórico. Bem, o jogador ele fez sua estreia no profissional em 2024, jogando a segunda divisão do Campeonato Baiano pelo Galícia Esporte Clube. O jogador fez sua estreia com 21 anos aí. Ele jogou cerca de 9 jogos aí da segunda divisão do Campeonato Baiano, porém não fez nenhum gol nem deu nenhuma assistência. Bem, na ocasião ele jogou também como ponta esquerda, um jogador que estava passando aí por uma fase de adaptação para o profissional, já que era um jogador que vinha, né, na ocasião do futebol amador. Mostrou bastante velocidade, com muita explosão para puxar os contra-ataques, tinha uma boa capacidade de dribles em curto espaço e participação boa na recomposição defensiva. Entre os defeitos, a gente tem que ele, na ocasião, tinha muitos erros de decisão no último terço de campo, tanto como passes, e finalizações foram bem comuns, principalmente não é uma valência muito forte do jogador na ocasião. Teve um bom impacto no time, porém não conseguiu subir com o time para a primeira divisão para a Série A do Campeonato Baiano, acabou amargurando aí a permanência na segunda divisão. Em 2025 o jogador continuou no futebol amador, voltou para o futebol amador e retornou para o futebol profissional ao final de 2025, assinando um contrato por Juazeirense para jogar aí a primeira divisão do Campeonato Baiano. Foi contratado aí como um talento local pelo Juazeirense, onde ele disputou 9 jogos aí da primeira fase do Baianão, onde ele fez 2 gols e deu 2 assistências, participação direta aí em 4 gols. Foi eleito o melhor em campo em pelo menos 2 jogos aí contra o Bahia de Feira e o Jaquié. O Juazeirense terminou a primeira fase em 4º lugar e avançou para as fases eliminatórias aí do estadual. Falando do seu estilo de jogo pelo Juazeirense nesse início de ano, também jogando como ponta esquerda, gostando muito de cortar para dentro com o pé direito para tentar uma finalização ou uma assistência, mostrando muita alta intensidade, um dos jogadores mais rápidos do campeonato, muito forte fisicamente, aí, ganhando disputas físicas, continua muito bom em dribles e tem mostrado ter um bom cruzamento aí quando tenta fazer o cruzamento da linha de fundo. Tem mostrado uma boa visão de jogo para criar jogadas e tentar arrumar assistências para seus colegas de time e continua mostrando boa recomposição defensiva desde 2024. Ajuda a criar espaços, atraindo marcadores para liberar companheiros para fazer jogadas aí por dentro ou por fora. Participa muito dos contra-ataques rápidos e também ajuda nas bolas paradas da equipe do Juazeirense. Bem, falando um pouco da parte técnica do jogador, é um jogador que vem do futebol amador, teve uma participação no futebol profissional, provavelmente ainda estava bem cru, né? Parece ter mostrado evolução aí do Galícia para o Juazeirense, jogando um nível mais forte que é a primeira divisão do Baianão, tendo feito gols e assistências, mas pensando numa Série A, é um jogador ainda que pode ter sim suas dificuldades, né? E querendo ou não, ele foi bem contra equipes que também não são do topo do futebol baiano, né? Qualquer equipe que for tentar a contratação desse jogador tem que entender que ele pode sim ter dificuldade de adaptação tanto dentro do próprio clube como também para o futebol de alto nível que é o Brasileirão, a primeira divisão do Brasileirão. Bem, agora falando um pouco dos rumores, né, que cerca esse jogador está tendo muito seu nome aí vinculado ao Vitória. O Vitória é o time do Nordeste aí que parece estar interessado aí na aposta aí do talento local, digamos assim. O Vitória retomou negociações avançadas aí pela contratação em definitivo do Anderson Pato. Proposta de transferência sem custos imediatos, contratado até o final de 2028, o Vitória busca 70% dos direitos. Cláusula prevê que após 20 jogos disputados por Pato com a camisa rubro-negra,
o Leão pode exercer a opção de compra do restante dos direitos econômicos. O Vitória trata o reforço para o ataque do lado esquerdo, que também possui sondagens aí de outros clubes da Série A e B. Se concretizado, seria o terceiro clube profissional dele aí, um salto aí da segunda divisão do Campeonato Baiano para a Série A do Brasileirão. Até o momento as negociações se encontram em estágio avançado. Bem, é o que eu falei, é um jogador que pode surpreender, mas é muito provável que o jogador chegue e sinta assim uma certa dificuldade, já que nunca teve nenhuma passagem por nada desse tipo, nem categoria de base de um grande time ele chegou a fazer. Então é bem provável que ele chegue e sinta assim dificuldade uma dificuldade para se adaptar tanto dentro do Vitória como também no próprio Campeonato Brasileiro. Eu não sei muito bem como o Vitória iria utilizar esse jogador, talvez chegando para ser uma terceira opção aí na ponta esquerda, visto que eles têm o Cantalapiedra, já que joga para essa posição. E eles também têm o Mateuzinho, que também pode jogar pelo lado esquerdo. Então eu acredito que seja um jogador que chegue aí mais para composição de elenco. Uma aposta. Não me surpreenderia se no meio do ano esse jogador estivesse sendo emprestado para times de Série C, Série B ou Série D para ganhar rodagem. Não vejo sendo um jogador que chegue para resolver o problema do Vitória. Mas às vezes é um jogador que surpreende, né? Às vezes tem umas histórias assim, né? De jogadores que surgem do nada, né? Mas os torcedores do Vitória, deixe seus comentários o que vocês acham do jogador. Deixe seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou!